Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Observámos ontem mesmo o Dia Internacional dos Migrantes. A Pordata, base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fez um retrato dos estrangeiros e dos fluxos migratórios em Portugal, que nos traz, com dados atualizados, uma reflexão neste programa, com Gonçalo Saraiva Matias, o Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também um especialista em migrações, para esta conversa com o Vasco Malta, o chefe de missão da Organização Internacional das Migrações em Portugal. O que sabemos sobre a população estrangeira em Portugal, com estes dados agora atualizados, e que reflexões nos merece, é o tema desta semana. Bem-vindos, obrigado. Bem-vindos ao estúdio para esta conversa neste final de ano, Dia Internacional dos Migrantes, assinalou-se esta segunda-feira. Vasco Malta, disparou o número de migrantes em Portugal. É uma das primeiras, digamos, leituras que fazemos dos dados. Houve um movimento, de facto, muito, muito interessante, sobretudo a partir de, digamos, 2016, digamos assim, mas que consistentemente nos coloca a migração no coração das nossas discussões, quase todas, até do ponto de vista social. Há uma comparação em relação ao passado que nos permite perceber que há uma tendência que está para ficar, ou é um bocado difícil fazer esse tipo de previsões e leituras? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Primeiro, uma boa notícia. Eu acho que o facto de a nossa população estrangeira a residir no nosso país ter aumentado é um facto positivo, porque traz maior diversidade, traz maior enriquecimento na economia, e eu acho que é uma boa notícia. Relativamente à questão que me coloca, de facto, nos últimos anos, desde, salvo erro, 2015, temos sentido sempre uma ascendência do número da população migrante a residir em Portugal, e isso deve-se, provavelmente, a múltiplos fatores, porque as razões subjacentes às migrações são múltiplas, mas essencialmente eu penso que Portugal tornou-se um país mais atrativo para uma parte muito representativa de algumas nacionalidades do mundo, e que tornou, por causa disso, de facto, o Portugal como um destino das migrações, sendo que, se olharmos para trás, nos anos 60, os anos 70, Portugal era muito mais a origem de migrantes para fora do que propriamente migrantes a entrarem pelo país adentro. E, portanto, eu penso que, por um lado, ressalvando ou realçando novamente a importância que é termos este número a aumentar, eu acho que ele resulta também daquilo que é os fenómenos mundiais das migrações, onde cada vez mais pessoas viajam à procura de um novo recomeço, de um novo projeto de vida noutro país, e fico feliz por perceber que Portugal pode ser um destino dessas pessoas. Relembrando, no entanto, e permita-me só, que ainda assim, os números dados da Organização Internacional para as Migrações ressaltam que em 2022 tivemos cerca de 281 milhões de migrantes. Ora, 281 milhões de migrantes internacionais, estamos a falar apenas de 3,6% da população mundial. E, portanto, não é um número, de facto, muito significativo se olharmos no seu todo naquilo que é a população mundial e a população que decide migrar, independentemente das razões pelas quais o fazem. Gonçalo Matias, olhamos para as razões deste movimento ascendente que encontramos aqui, 2015, 2016, consistentemente até 2022, superou a pandemia, portanto a pandemia apareceu aqui pelo meio. Isto é reflexo também de estratégias específicas portuguesas para atrair esta população? É reflexo da digitalização que nos trouxe nómadas digitais, pessoas que encontram em Portugal até um refúgio de segurança também, por exemplo, na questão das pessoas que vêm, no fundo, para a terceira idade, até para Portugal. Quais são os fatores que identifica para este movimento? Eu gostaria de dizer que sim, que é resultado de uma estratégia e de uma política migratória. Infelizmente não me parece que seja o caso, até porque esse período corresponde ao período em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras entrou numa situação muito difícil e em que os tempos médios de espera por entrevistas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é muito elevado. Portanto, não me parece que resulte disso. Resulta de dois fatores importantes. Por um lado, a melhor situação económica do país. O país passou por uma crise económica grave nos anos que antecederam, portanto, entre os anos 2010 e 2015, os saldos migratórios foram sempre negativos, ou seja, saíam mais pessoas do país do que entravam, porque isso correspondia a uma crise financeira e, portanto, naturalmente as migrações são muito sensíveis aos ciclos económicos. E sempre que há um ciclo económico de crescimento, que há melhores condições de vida, não só saem menos pessoas do país, como passa
começam a entrar mais pessoas no país. Aliás, estes dados também revelam outra coisa. Se nós olharmos para o número de migrantes no último ano, e que foi o maior de sempre, 118 mil, metade deles são portugueses. Portanto, isto também mostra um fenómeno de regresso, o que também está ligado ao ciclo económico, ou seja, muitas pessoas tiveram de sair do país durante a crise económica e quando a situação económica melhorou, voltaram a entrar no país. Ora, isto da nossa perspectiva não nos deve fazer embandeirar em arco e achar que os problemas estão resolvidos, bem pelo contrário, porque por um lado isto mostra que as migrações são essenciais ao desenvolvimento futuro do país e ao equilíbrio demográfico, se quiser podemos também conversar sobre isso, claro. Mas para além disso, é necessário a implementação de uma política migratória ativa, consistente, que seja capaz de tirar partido destas condições. O segundo fator, só para não me esquecer, o segundo fator, para além das melhores condições económicas, teve a ver com o facto de Portugal se tornar mais conhecido como um destino mais atrativo, não só para estudantes, como isso os dados revelam, como para turistas, como para pessoas que entenderam residir no país. O boom do turismo ajudou. Naturalmente, porque o conhecimento que isso trouxe sobre Portugal depois levou a que muitas pessoas que começam por ser turistas e depois se tornam residentes. E depois programas como o Residente Não Habitual, benefícios fiscais, os próprios vistos Gold, tudo isso trouxe um conjunto de incentivos que, associados ao facto de Portugal estar na moda, permitiu esta expansão. Ainda na tipificação da população estrangeira, Vasco Malta, vale a pena olhar para, digamos, os migrantes tradicionais e aqueles que temos hoje. Durante muitos anos tivemos imigrantes que vinham dos países de língua oficial portuguesa. Essa realidade já mudou ao longo dos últimos anos, mantém-se o Brasil como um contingente de facto inescapável, sempre no topo e largamente no topo. E depois, o que é que observa como curioso na tabela dos países que temos aqui mais representados na população estrangeira por principais países de origem? Bem, de facto, há aqui vários fatores que eu diria interessantes. Primeiro, para explicar que os números dos brasileiros, na minha opinião, da comunidade brasileira a residir em Portugal, estão sobreestimados. Isto é... Sobreestimados. Isto é um número bastante superior àquele que os dados estatísticos possam existir, por uma única razão, simplesmente, é porque não existe a necessidade de visto para a entrada em Portugal dos cidadãos brasileiros, e há muitos que chegam como turistas e depois acabam por ficar. E, portanto, escapam muitas vezes àquela que são a realidade dos números. E, portanto, acredito, com base na minha experiência, de facto, que o número de brasileiros a residir em Portugal é superior àquele que os dados já possam agora, indicar. estes números são legais, digamos assim, não estamos aqui a contar outros contingentes, Se não estou em erro, portanto, os números traduzem a cidadãos em situação regular. Exatamente. Nós só reportamos dados oficiais e os dados oficiais são dos cidadãos em situação regular. Muito bem. Dois pontos que eu acho fundamentais, diríamos assim, interessantes de analisar. Primeiro, a comunidade do Reino Unido. E porquê? A comunidade do Reino Unido já vinha há alguns anos atrás dentro do top 5, mas claramente depois do Brexit há um reforço significativo da comunidade inglesa a residir em Portugal, que tem um perfil, diria eu, um pouco diferente de muitas outras nacionalidades a residir em Portugal, porque estamos a falar essencialmente de cidadãos que decidem escolher o país para a sua reforma, substancialmente para a sua reforma, não só exclusivamente, mas para a sua reforma. Depois, outro dado que eu acho interessante analisar é que nos passados, salvo erro, 4 a 5 anos, Cabo Verde manteve-se sempre no top 5. É de facto um país que tem uma diáspora muito forte e continua a escolher Portugal como um dos seus destinos migratórios. Depois, diria mais dois factos interessantes. Primeiro, a entrada e a permanência da Índia no top 5 das comunidades mais representativas, facto esse que há 3 anos não acontecia. Portanto, vem mais uma vez reforçar que o Sudoeste Asiático, os países como a Índia, têm tido um reforço significativo da população migrante a residir no nosso país. Eu penso que houve até um aumento, ou terá sido a comunidade que mais cresceu do ponto de vista estatístico. E a Itália, no fundo, tem outro perfil completamente diferente, e como já disse o Dr. Gonçalo Matias, resulta essencialmente os migrantes italianos de uma política de atratividade fiscal que Portugal encetou, do Estatuto de Não Residente, que atraiu de facto um número muito significativo de italianos a residir no nosso país. A juntar a tendências se calhar já existentes em outras comunidades, como a francesa ou os alemães. Exatamente. Que há uma certa estabilidade. Há uma certa estabilidade. Enfim, agora esse estatuto de não residente foi
finalizado quando este novo Orçamento de Estado entrou em vigor. E pode fazer oscilar nos próximos anos, é isso? Eu penso que poderá efetivamente fazer oscilar nos próximos anos e teremos que analisar os dados de qualquer forma científicos do ano que vem para termos a certeza disso, mas como disse muito bem o Dr. Gonçalo Matias, a migração é suscetível e é sensível à rotatividade económica, mas também legislativa. Obviamente que se houver leis, de facto, ou um enquadramento legislativo que atraia esse tipo de migração, é normal que os números depois reflitam exatamente essa tendência das migrações. Gonçalo Matias, e há aqui um caso específico dos ucranianos que vale a pena explicar, porque ouvimos muitas notícias sobre um peso relativo relacionado com a chegada de muitos ucranianos depois de fevereiro de 2022. Eles estão, isto está também nos dados da Pordata, ao abrigo de um regime específico de proteção temporária. Mais de 57 mil cidadãos estavam em Portugal em 2023 nestas circunstâncias. Podemos admitir que eles poderão engrossar o contingente, digamos, geral de residentes, que neste momento aqui é o sétimo mais representativo em Portugal? A Ucrânia é um caso muito interessante em Portugal. Eu recordo que a Ucrânia, no final dos anos 90, princípio deste século, chegou a ser a comunidade maior em Portugal. Nós tivemos uma comunidade ucraniana muito, muito alargada. Depois, essa comunidade reduziu substancialmente, até por boas razões, porque a Ucrânia melhorou economicamente e lá está, há uma grande ligação entre os ciclos económicos e as migrações e, portanto, muitos desses ucranianos regressaram. Neste momento, com a guerra... Permite-me só acrescentar, e muitos deles adquiriram a nacionalidade portuguesa, portanto é preciso também deixar isso claro. Portanto, a comunidade ucraniana estabilizou em Portugal e obviamente, se adquiriram a nacionalidade portuguesa, saem fora dos dados estatísticos. Exatamente. E esses já estão fora dos dados estatísticos. Bom, o que se passou, entretanto, naturalmente, com a guerra e com a invasão por parte da Rússia, é que a União Europeia ativou uma diretiva que já era de 2001, que nunca tinha sido usada, e que permite um estatuto de proteção temporária. A diretiva é essa que Portugal também ativou internamente. O que significa que os tais 57 mil ucranianos que referiu não entram nas contas dos imigrantes económicos, digamos assim, porque eles estão ao abrigo de uma proteção especial. Essa é a razão pela qual esses 57 mil não estão contabilizados no número geral. Mas agora a pergunta que me faz e que parece interessante, será que isso eles vai ficar? Bom, de acordo com o estatuto jurídico, isso não é possível, porque o estatuto de proteção temporária só permite aos imigrantes ucranianos ficarem em Portugal um ano, e esse ano depois foi prorrogado porque o conflito não terminou. E nós não sabemos quando é que o conflito vai terminar, infelizmente. É possível, de acordo com o estatuto, que estas pessoas venham a pedir asilo. Portanto, ainda têm a possibilidade de se tornar refugiados, porque nem esse estatuto eles detêm neste momento. E depois, finalmente, o nosso país é um país aberto, é um país acolhedor, que tem processos periódicos de legalização. E, portanto, se me pergunta se é possível que eles venham a ficar em Portugal, eu acho que sim, é até desejável, mas não é uma decorrência automática do Estatuto de Proteção Temporária, porque esse só lhes permite ficar durante um ano no nosso país. Qual é o rácio digamos, de legalização face à realidade dos migrantes existentes? A minha pergunta, no fundo, este é o panorama oficial, mas na estimativa do número de migrantes que podem estar em Portugal, que estão fora dos números, digamos assim, até pela literatura, pela teoria, qual é, digamos, a proporção do contingente que poderá não estar refletido nos números? Bem, eu apenas lhe posso dar aquilo que são as estimativas oficiais que foram transmitidas por parte do Governo. E se eu não estou enganado, elas andarão à volta entre as 400 e 600 mil pendências. E, portanto, estamos a falar ainda de um número bastante significativo de pessoas, aos quais, fazendo fé naquilo que foi dito publicamente, a nova organização, a AIMA, a Agência Portuguesa para a Integração, Imigração e Asilo, procurará dar resposta. Eu, quanto a este ponto, apenas posso sublinhar aquilo que, de facto, eu penso que o Dr. Gonçalo Matias já disse muito bem. É importante, de facto, dar resposta a este problema, porque sem essa regularização, muitos destes migrantes ficam à margem do sistema. E já muitos deles em situação vulnerável. Mantendo à margem do sistema é mantê-lo numa situação ou de uma exposição maior de vulnerabilidade. E, portanto, é de facto importante que esta franja bastante significativa da população migrante possa, de alguma forma, ver a sua situação regularizada e, com isso, ter acesso
aos seus plenos direitos, até porque muitos deles já estão a contribuir ativamente para a economia do país, descontam para a segurança social, descontam para os seus impostos, mas ainda não têm, digamos assim, o documento que lhe permite depois usufruir na sua plenitude. Deixe-me só, gostava claro. só de acrescentar, porque aquilo que disse o embaixador Vasco Malta parece muito importante, e gostava de acrescentar que nós temos a percepção de que os imigrantes irregulares são pessoas que violam a lei da imigração e que voluntariamente se põem nessa situação. Ora, neste caso, não é disso que se trata, porque neste caso, destas 400 ou 500 mil pendências, ou mais até, neste caso, a responsabilidade é inteiramente das entidades públicas, porque estamos a falar de pendências que estão na ordem dos 2 anos. Há pessoas que chegam a Portugal, dão entrada dos seus processos e depois ficam 2 anos à espera para serem recebidos e para serem entrevistados. Isso, de facto, coloca-os numa situação, num limbo de enorme incerteza, quer dentro do país, quer fora. E já agora acrescentar também o seguinte, eu não quero com isto dizer que não há imigração clandestina em Portugal. Claro que há, mas a imigração clandestina em Portugal é muito potenciada por este sistema que não funciona. Que foi agravado pela reformulação institucional neste setor? Não sei, porque a AIMA tem 1 mês e meio de atividade, portanto acho que ainda não podemos fazer uma avaliação disso. O que eu sei é que um sistema que não funcionava e que deixava as pessoas num limbo durante 2 anos para serem entrevistadas, permitiu a proliferação de agências ilegais e de atividades ilegais que traziam as pessoas e aproveitavam este buraco negro que existia entre a sua entrada e depois a entrevista. Eu devo dizer também que Portugal tem uma tradição humanista nas migrações e que não me parece que a tradição portuguesa seja a de potenciar a imigração irregular, até porque Portugal tem uma tradição de tempos a tempos ter processos de regularização. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, no Covid, em que Portugal foi internacionalmente elogiado porque teve um programa de regularização, porque era a pior altura para nós termos imigrantes irregulares, que é haver uma pandemia e haver milhares de pessoas que estão fora do sistema e que não podem ir aos hospitais tratar-se, que não podem fazer testes e que não entram nas estatísticas. Portanto, nós fizemos esse trabalho que foi internacionalmente elogiado e muito bem. Agora, não podemos trair a nossa tradição e deixar, de facto, estas centenas de milhares de pessoas num limbo e chamar-lhes irregulares quando, na verdade, não é responsabilidade sua. Mas a ideia e o conceito e a estratégia de integração permaneceu, consistente ou também sofreu com estas indefinições? Porque uma coisa é, apesar de tudo, as pessoas estão cá e nós temos que tratar delas e elas precisam de cuidados de saúde e de um conjunto, apesar do limbo em que se encontram. E as estratégias de integração do país podem correr em paralelo enquanto a definição do seu estatuto legal se vai definindo. Gostava de vos ouvir sobre isso. Sim, evidentemente, isso é claro e as pessoas têm que ser integradas, estando cá e sobretudo estando cá à espera de algo que não é responsabilidade sua, mas aqui há outra questão que me parece preocupante e que tem a ver com a dignidade das pessoas e a situação em que elas se encontram. Repare, os nossos dados mostram que 1/3 dos imigrantes estão em risco de pobreza, que têm uma enorme precariedade. É um dos dados mais relevantes, eu diria, que exatamente, a Pordata nos traz agora. Exatamente, e portanto, apesar de nós termos aqui nestes dados, e já falámos hoje disso, de alguns imigrantes europeus que vêm beneficiar de regimes fiscais confortáveis e ainda bem, porque são pessoas que vêm e que têm condições para vir, também há muitas pessoas que estão a vir sem ter condições para estar. E sem poderem ser, e não há estratégia de integração que valha, que nos salve, porque as pessoas estão a entrar sem regulação, no fundo de forma desregulada, muitas delas através de entidades ilegais e depois o país não lhes consegue oferecer condições de dignidade e saltam estes números da pobreza e da precariedade. E temos algum termo de comparação? Este 1 em cada 3 é algo que nunca tínhamos visto em relação à realidade dos migrantes? Podemos comparar com o passado? Não, podemos comparar, sabemos que cresceu e podemos comparar com a realidade dos portugueses. Portugal é um país pobre. Portugal é um país que tem 20% de pessoas em pobreza. Tem 1,7 milhões de pessoas
pessoas em situação de pobreza. Mas a verdade é que se nós compararmos este número com os imigrantes têm mais 10 a 12% de risco de pobreza. E, portanto, é um grupo de pessoas que está ainda mais exposto ao risco de pobreza. E, portanto, sabemos que isto não só aumentou, como divergiu da média nacional, que já de si é muito preocupante. E eu acrescento 2 dados ainda para acrescentar a estes, que, olhando para aquilo que a Pordata, os dados da Pordata nos indicam, a taxa de desemprego da população estrangeira é o dobro da média nacional. Exato. Exatamente. E Portugal é o 4º país com maior precariedade laboral entre os estrangeiros. Primeiro está a Croácia, os Países Baixos e a Polónia. A Polónia está em primeiro lugar. 36%, Países Baixos 38% e Croácia 48%. Exatamente. E, portanto, corroborando exatamente aquilo que o Dr. Gonçalo Matias estava a querer dizer, de facto, existem uma maior vulnerabilidade, de acordo com os dados estatísticos que nós vemos aqui a ver, que nós podemos ver pela nossa frente, no âmbito do acesso ao emprego, e mesmo no emprego a precariedade laboral é muito maior. E isso traz resultados, e um desses resultados é aqueles que vocês referiram muito bem. A percentagem de pobreza na população migrante é de 1 para 3, e portanto é de facto um número bastante significativo. E o que é que as instituições podem fazer então por estas pessoas nestas condições? Bem, nós penso que demos aqui umas pistas. Primeiro ponto, que eu acho fundamental, é a questão da regularização. Isso é fundamental, porque só através da regularização estes migrantes podem usufruir de todos os direitos que lhes são concedidos. Retirar-os da pobreza? Eu penso que, claro que sim. Quer dizer, a regularização ajuda sempre a diminuir a vulnerabilidade destas pessoas, sejamos claros, não é? Depois, obviamente, que eu diria que é trabalhar nos outros domínios da integração, um dos quais que é fundamental em qualquer país, como em Portugal, mas em qualquer país do mundo, quando falamos de migrantes, é o acesso à língua. É importante, de facto, investir nesse acesso à língua, sem prejuízo de haver, obviamente, atividades económicas onde o português não é essencial, mas isso é uma integração apenas laboral que pode acontecer, esquecendo toda a resto da integração dentro da comunidade da sociedade. E, portanto, o acesso à aprendizagem da língua portuguesa é fundamental quando falamos na integração da população migrante. E depois há outros domínios que giram à volta destes também tão mais importantes, que é o caso da habitação, que é um problema complexo, não só para os migrantes, mas também para a comunidade maioritária. Mas imaginem que há alguém que não fala a língua, ou que tem dificuldade, ou que tem um emprego precário, a dificuldade acrescida que muitos destes migrantes ainda têm que enfrentar, que nem sequer é comparável com os desafios da comunidade maioritária. Depois temos a questão do acesso à saúde, que é também, obviamente, fundamental, e o resto dos outros domínios da integração. Mas, essencialmente, eu diria que eu destacaria estes que... Eu gostava posso só acrescentar aqui um ponto em relação ao Embaixador Vasco Palta. Estou totalmente de acordo com o que disse, absolutamente de acordo com o que disse, mas gostava de acrescentar um ponto que fica a montante e que tem a ver com a regulação da entrada. Isto é preciso garantir que as pessoas que vêm para Portugal são recebidas em condições e que nós temos condições para os receber. Ora, se nós temos uma entrada que é desregulada, no sentido de não haver as entrevistas, de o CEF não responder, das entidades não responderem, nós corremos o risco de pessoas virem para Portugal a pensar que vão ser bem acolhidas e depois não serem. E, portanto, há aqui um papel importante, até pedagógico, no momento da entrada, de Portugal transmitir que é um país de braços abertos, que quer receber pessoas, mas que tem determinadas condições para as receber. E eu penso que aí a nossa política migratória tem falhado claramente, porque nós não fazemos essa pedagogia, não regulamos a entrada, as pessoas entram de forma desregulada e depois esperam 2 anos para serem recebidos por alguém. E isto agrava muito a situação em que se encontram. Isto pode fazer levar a criar algum tipo de transferências sociais que, no caso da população maioritária, vai travando até a taxa de pobreza. Sabemos que em Portugal essas transferências sociais são essenciais. Seria quase o dobro. Não é? Os 2 milhões de pessoas em situação de pobreza em Portugal traduzir-se-iam em 4 milhões se não houvesse transferências sociais. E aqui, incluídas pensões, para ser honesto. No contingente de migrantes é muito mais complicado, não é? Haver uma rede de apoio a estes 31% Mas lá estrangeiros. está a importância do que disse o embaixador Vasco Palta, é que só a regularização
é que permite a estas pessoas o acesso às prestações sociais. E, portanto, o risco de pobreza e a vulnerabilidade é muito maior se as pessoas não estiverem integradas. E depois dir-me-ão, bom, mas fará sentido estendermos o Estado Social aos migrantes? Claro que sim, desde logo por razões humanas e de direitos humanos. E depois porque os migrantes também contribuem para a Segurança Social. Os migrantes são contribuintes líquidos para a Segurança Social. De mais de 800 milhões de euros, atenção, desculpe. Exatamente, exatamente. E, portanto, é claro que os migrantes, quando caem em situação de dificuldade ou de pobreza, devem poder aceder aos benefícios sociais. Contribuintes, apesar de serem visados também pelo desemprego e também terem problemas de precariedade. Verdade, mas fazendo aquilo que é o contributo em que os contribuintes migrantes dão para o subsistema da Segurança Social e retirando o valor que é retirado por aqueles que estão em situação de desemprego e acedem aos subsídios sociais, o número ainda é extremamente positivo. Repito, os 800 milhões de euros é já fazendo o balanço entre aquilo que é o contributo de que eles dão para o subsistema e aquilo que vão lá retirar. Portanto, só aí é objetivo. Isto é, os migrantes dão mais para a Segurança Social do que aquilo que recebem. Todos os estudos demonstram isto. E vai intensificando-se. O nosso programa aqui há 5 anos, que quase todos os anos debate o peso dos migrantes e os desafios económicos da demografia e outros. O que estamos aqui a dizer é que é crescente esse peso dos migrantes em todo o nosso equilíbrio de sistema, quer da Segurança Social e isso, outros. E em particular na questão demográfica, que me parece essencial, porque, vamos ver, Portugal, e há estudos da Fundação Francisco Manuel Santos que demonstram isso, Portugal... Eu ia citá-los mesmo, portanto, fez muito bem. Portugal pode perder nos próximos 50 anos 20% da sua população. E isto tem um efeito terrível na sustentabilidade da segurança social e no nosso modelo social. E associando isto ao envelhecimento da população, ainda um estudo também recente que lançámos mostrava que Portugal perdeu 1 milhão de crianças, que é o segundo país mais envelhecido da Europa, logo a seguir a Itália, com menos crianças e jovens. E, portanto, associando o decréscimo demográfico ao envelhecimento da população, a situação é verdadeiramente explosiva. Portugal teve, durante muitos anos, a perder população pelas duas vias possíveis. Perdia a população pela via natural, isto é, todos os anos morria mais gente do que nascia, e perdia a população pela via migratória, todos os anos saía mais gente do que entrava. E, portanto, o buraco estava à vista, não é? Agora, nós conseguimos equilibrar ligeiramente o saldo total, porque apesar de termos um saldo natural negativo, francamente negativo, basta olhar para 2020, 2021, são saldos naturais verdadeiramente negativos, mas como a imigração cresceu, conseguimos com isso compensar ligeiramente e temos um saldo total ligeiramente positivo. Ora, não é isto que nos vai salvar, nem são estes números que nos vão salvar, nós precisamos de muito mais gente. Mas isto demonstra um facto muito simples. Não é uma opinião, é um facto muito simples. É que no curto prazo só é possível corrigir o déficit demográfico com a imigração. Não há outra via. Até porque a via natural demora décadas a produzir efeitos. E, portanto, quando nós estamos a falar de imigrantes que vêm para Portugal, e os dados mostram, abaixo dos 45 anos, em idade ativa, em idade fértil, têm mais filhos em média que os portugueses. Mas são mais homens do que mulheres, curiosamente, a vir neste momento. É verdade, mas isso também é uma... Porque, repare, o fenómeno migratório também é muito assim. Muitas vezes nas famílias os homens vão primeiro para encontrar trabalho, para se fixar. Do reagrupamento familiar como chave também. É essencial, porque é isso que interessa ao país. Ao país interessa ter as famílias como fator de estabilidade no percurso migratório e também como fator de contributo demográfico. E até para que a família possa crescer e isso possa contribuir para o crescimento do país. Portanto, o reagrupamento familiar é um fator-chave dentro do fenómeno migratório. Eu acrescentaria, além de ser um fator-chave muito bem dito, é um direito. E é importante não esquecer isto. O migrante tem direito ao reagrupamento familiar. O direito internacional consagra de forma objetiva o reagrupamento familiar. Agora, há, obviamente, como disse muito bem o Dr. Gonçalo Matias, razões objetivas para querermos, de facto, que os migrantes possam reunir-se com os seus familiares. Primeiro, como disse muito bem, uma questão de estabilidade.
uma pessoa consegue estar, no fundo, a reiniciar o seu projeto de vida num outro país e consegue ter a sua família de perto, consegue, com uma maior das certezas, uma maior estabilidade emocional, pessoal, mental, para desempenhar as suas funções, seja onde for. Obviamente que isto pode diferir muito, consoante também tenhamos a falar de migrantes altamente qualificados ou não, o período de estadia no país, etc. Mas a verdade é que, se olharmos para os números globais, a reagrupamento familiar é um ganho, não só também para a pessoa, mas também para o ponto de vista laboral e inclusivamente para aquilo que é uma estabilidade que se pretende das pessoas. As pessoas têm direito a estarem junto às suas famílias quando assim acontece. Então é importante, de facto, continuar a investir nessa possibilidade. Eu penso que, a título do Governo e mesmo da presidência da AEMA, foi reafirmado por várias vezes que o reagrupamento familiar era, de facto, uma das prioridades. Não há, de facto, ainda dados que possamos, como dizem muito bem o professor Dr. Gonçalo Matias, que o AIMA teve o seu início, o seu nascimento há cerca de um mês e meio, se eu não estou em erro. Ainda não podemos objetivamente falar sobre nada, mas fico feliz, pelo menos, de terem sido reconhecido este como uma das prioridades e teremos cá, para o ano que vem, se for o caso, para verificar, de facto, o resultado dessa prioridade. Gostava, Gonçalo Matias, de colocar aí uma questão mais sensível do ponto de vista político. Nós não temos visto retóricas como noutros países em relação às migrações aqui. E aos últimos anos nós achávamos que seria uma questão de tempo que elas se tornassem mais agudas. Apesar de tudo, não me parece que seja o primeiro tema que esteja a ser debatido neste momento na sociedade portuguesa a caminho de eleições. Sabe que eu discordo. Então, a campanha ainda não arrancou. Então está para vir. Está para vir. E os sinais que eu vejo são de que este tema vai ser central nesta campanha. Repare, porquê que não era um tema central? Porque Portugal tinha uma imigração muito baixa. Aliás, se olharmos para os dados, nós temos aí um gráfico que divide os países europeus em países de baixa imigração, média imigração e elevada imigração. E Portugal tem estado sempre entre os países de baixa imigração. Sim, sim. Neste momento, até porque os números cresceram, e o ano passado foi o ano mais elevado sempre, Portugal passou para a primeira posição entre os de baixa imigração. O que quer dizer que, se as coisas continuarem a evoluir, Portugal passará a entrar rapidamente nos países de média imigração. O que é que isto quer dizer? Bom, em primeiro lugar, quer dizer que qualquer retórica de que Portugal está invadido por imigrantes é uma retórica falsa, porque na comparação com outros países europeus nós continuamos entre os de baixa imigração. Portanto, isso é falso. Mas é verdade que os números cresceram. E é verdade que Portugal hoje já começa a ter uma imigração relevante. E isso faz com que o tema vá inexoravelmente entrar na campanha eleitoral. Portanto, eu, se tivesse que prever, diria que ele já nesta campanha eleitoral vai estar presente. Mas pressente linhas de oposição à presença de migrantes muito mais aguerridas do que existia há 3, 4 anos? Eu acho que não há entre a população portuguesa, e se nós olharmos, por exemplo, para os dados do Eurobarómetro, isso é muito claro, não há entre a população portuguesa esse sentimento anti-imigração. E, portanto, um discurso político e nós temos dados de aceitação da imigração no nível dos 70%, 70% a 80%. E, portanto, não é um tema que vá, a oposição à imigração não é um tema que vá, entre aspas, vender eleitoralmente. Agora, acho que há um aspecto que vai ter eco entre os cidadãos e até por razões legítimas, que é a questão da regulação. É as pessoas sentirem que as instituições públicas não estão a responder à altura. Portanto, não é um discurso anti-imigração, mas é um discurso pró-regulação. E depois aí, enfim, não estou aqui a fazer comentário político, aí o que eu diria é, nós vamos ver o espectro político a ajustar-se naturalmente ao seu posicionamento. Portanto, há quem vá usar este argumento para dizer que afinal a imigração não é assim tão boa porque ela está desregulada. Vamos ter um espectro a dizer é preciso mais imigração, e depois vamos ter alguém a dizer, ou uma voz mais central a dizer, é preciso haver uma imigração moderada e regulada. Mas, em termos comparativos, a regulação é uma desregulação em Portugal, comparativamente com outros países europeus? Nós temos um mecanismo em Portugal que não existe em parte nenhuma, que é um mecanismo da manifestação. Isto que nós estávamos a dizer resulta, se calhar para ser um bocadinho mais claro, resulta de um mecanismo que se chama manifestação de interesses. Quer dizer que as pessoas chegam a Portugal
inserem numa plataforma que não é controlada por ninguém um conjunto de documentos e ficam à espera de serem entrevistados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isto está previsto na nossa lei da imigração e não tem paralelo noutros países. Isto foi introduzido porquê? Porque o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não conseguia responder e, portanto, isto é a forma de criar aqui uma almofada de tempo entre as pessoas entrarem e depois poderem ser entrevistadas. Ora, isto criou uma sensação de desregulação, porque, e estes casos que nós temos assistido das redes clandestinas, é precisamente isso que fazem. Inserem nessa plataforma documentos que não são válidos, que não são sólidos, e com isso aproveitam para ganhar algum tempo e aproveitar a presença das pessoas. Portanto, há aqui alguma sensação de desregulação, ou seja, só para resumir e para não querer parecer aqui também tremendista neste aspecto, eu acho que o tema vai estar em cima da mesa, acho que nós não estamos felizmente no plano de uma população geral contra a imigração, pelo contrário, mas acho que as pessoas estão preocupadas. E é preciso sermos muito rigorosos neste discurso. E por isso é que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, neste momento, está a insistir particularmente nestes dados, justamente para criar aqui um conjunto de factos rigorosos, não nos ouvirá intervir nessa discussão, mas para criar aqui um conjunto de factos rigorosos para que as pessoas saibam exatamente do que é que estamos a falar. Vasco Malta, quer acrescentar sobre este tópico? Não, eu diria que sejam nestas eleições ou em qualquer outras, eu acho que é importante se o tema das migrações vier ao debate, esse mesmo tema das migrações ser baseado em factos e não em alguma propaganda que, infelizmente, alguns extremos muitas vezes perpetuam sobre as migrações, porque, como disse muito bem, já temos dito aqui, a população migrante é uma população, em Portugal, é uma população contribuinte, que contribui para a sociedade, contribui para as finanças do país, contribui para o subsistema da segurança social, e usar a retórica contra os migrantes, acho que ela, como disse muito bem o professor Dr. Gonçalo Matias, é falso. É usar argumentos que não correspondem à realidade. E, portanto, se de facto este tema vier à baila, é importante basear o mesmo naquilo que é a realidade factual da população migrante no nosso país. Também é levantada noutra perspectiva. Muitos portugueses certamente se sentem incomodados pela forma como alguns destes migrantes inclusivamente habitam em Portugal em condições verdadeiramente precárias, ou seja, eles estão nas notícias às vezes pelo facto, pela exposição da precariedade em que se encontram, não é? Não, claro, e isso mostra, nos inquéritos também revelam que as pessoas não estão satisfeitas. Portanto, a insatisfação que existe em relação à imigração não é pelo facto de nós termos imigrantes, é pelo facto de termos imigrantes que estão mal acolhidos. É preciso ser muito claro nesta identificação. As pessoas não estão contra os imigrantes, as pessoas estão contra o mau acolhimento dos imigrantes. Porque isso honra a nossa tradição humanitária, isto é, nós não queremos receber as outras pessoas pior do que nós vivemos. Nós não queremos que os nossos visitantes estejam pior do que aquilo que nós vivemos. É uma tradição portuguesa. As casas portuguesas são assim. Nós gostamos de receber os outros. E é isso que nós temos verificado. E isso eu penso, como já disse, que é resultado da falha de algumas políticas de acolhimento e de entrada. E, portanto, nós não podemos receber as pessoas em más condições e os portugueses, estou convencido, estão absolutamente alinhados com essa ideia. Eu acrescentaria só a importância em dois níveis. Portanto, nós, no domínio muito específico, aqueles que de facto refere e que nós mais estamos habituados a ver enfim, nos jornais e nas nossas televisões, estamos a falar essencialmente de algumas comunidades indostânicas, portanto, Índia, Paquistão, Nepal. Eu diria que é importante ver o contexto destas pessoas como chegaram a Portugal. Eu digo isto porquê? Porque muitas destas pessoas, sem querer obviamente generalizar, até porque eu não tenho dados concretos sobre esse ponto, mas estamos a falar de pessoas que, lá está, porque se o sistema para a entrada em Portugal demora, muitas vezes recorrem a vias irregulares para entrar no nosso país. Sim. E endividam-se pelo caminho. E ao endividarem-se pelo caminho, quando chegam ao país de destino, no caso concreto em Portugal, todo o dinheiro que conseguirem juntar serve não só para ajudar as famílias que estão no seu país de origem, mas também para pagar as dívidas que tiveram que fazer e que alcançaram até cá chegarem. E isso, obviamente, põe os migrantes numa situação muito mais vulnerável e, obviamente, que suscetíveis a, de facto, entrarem num registro de
de habitação pouco condigna, porque pensam que com isso conseguem poupar mais dinheiro e com isso pagar as suas dívidas que têm para trás muito maior. Portanto, é importante, de facto, relembrar este ponto, porque muitos destes migrantes, quando chegam, têm toda uma história para trás, muito complexa, muitas vezes, para chegar, para virem trabalhar no nosso país, e que, enfim, enquanto não houver canais regulares, legais e seguros e que sejam céleres na resposta, vai provocar inevitavelmente que o migrante tenha que recorrer a outras vias para conseguir cá chegar. E, portanto, esse é um dos pontos fundamentais que eu queria destacar. Nós, aliás, apresentámos esta semana o resultado final do nosso projeto de migração laboral, onde nós alertamos para essa necessidade efetiva. Portanto, não só garantir do ponto de vista legislativo que de facto o migrante pode vir, e há do ponto de vista legislativo agora um conjunto de várias opções que até já existiam, mas foram acrescentadas mais para permitir a abertura desses canais legais, mas o sistema não pode ficar preso no sinal de partida. Portanto, se os postos consulares, se as embaixadas não conseguirem dar muitas vezes resposta a um número significativo de pedidos, o que vai provocar é que o migrante não vai estar à espera 2 anos ou 1 ano para poder entrar e vai recorrer às outras vias. E depois isto é, no fundo, tudo em cadeia. Se recorre às outras vias, muitas vezes tem que se endividar. Se chega cá, tem que estar endividado, tem que pagar a dívida para trás, tem que ganhar algum dinheiro para mandar para a família também. E, portanto, entramos num sistema, digamos assim, como se diz, pescadinha de rabo da boca. E isso também, só para finalizar, é importante destacar que também tem que haver regras das empresas portuguesas no recrutamento ético. Isto é, a importância que tem em que a angariação e a contratação da população migrante faça no estrito cumprimento da lei e recorrendo a padrões éticos de referência que permita, de facto, ver o migrante como, digamos assim, uma mais-valia, não só para a empresa, mas também para a comunidade onde ele vai estar acolhido. E, na sua perspectiva, está dentro das preocupações das principais autoridades, já para as condições de trabalho? Há, na sua perspectiva, uma atenção já bastante discriminada em relação aos migrantes, neste ponto de vista? Repare, como nós tivemos uma baixa imigração durante muitos anos, eu admito que isso não fosse uma prioridade para as autoridades, naturalmente, porque não era uma população muito elevada. Eu acho que agora começa a ser, até porque essas situações estão a ser publicamente denunciadas, a comunicação social tem estado muito atenta a tudo isso, aquilo que aconteceu na Moraria, aquilo que aconteceu em Odmira, e, portanto, eu penso que hoje as autoridades estão com uma atenção redobrada em relação a esses casos, e ainda bem. Estamos a chegar mesmo ao fim, há aqui 2 ou 3 tópicos ainda destes dados. Ainda antes, voltando um pouquinho atrás, Vasco Malta, uma dúvida que tenho. Não vemos aqui um reflexo direto de movimentos migratórios que o resto da Europa tem, nomeadamente em relação à migração que vem do norte da África. Provavelmente vai atingir mais Espanha, França, Itália, enfim, todos Malta, os países. Chipre. Exatamente. Isso é uma inevitabilidade geográfica que não procura em Portugal, ou movimentos secundários podem trazer essa migração mais tarde ou mais cedo para cá? Bem, é uma excelente pergunta. Eu diria que há aqui uma multiplicidade de fatores. De facto, a entrada de Portugal não é Mediterrâneo, já é Oceano Atlântico. Sim. Nós não somos banhados pelo mar Mediterrâneo. É mais complexa do que feita através da rota, digamos assim, do Mediterrâneo Central, que é talvez aquela que mais número de migrantes tem trazido, principalmente do Norte da África. Agora, as razões podem estar à partida porque Portugal não é, para muitos destes migrantes, ainda um país completamente atrativo para os objetivos que eles pretendem. Portanto, pretendem alcançar países onde o nível económico de vida é superior e, portanto, com isso terem mais possibilidades de recomeçar o seu projeto de vida. Inevitavelmente, geograficamente, também poderá explicar por que razão. É importante relembrar que houve, ainda assim, algumas entradas no nosso país via Oceano Atlântico e a Sul. Não é? Eu lembro-me de salvo erro 3 ou 4 barcos que terão chegados, mas eu penso que seja informação pública que, não diria todos, mas algumas dessas pessoas, pelo menos, pensavam que estavam a dirigir-se a Espanha e não estavam a dirigir-se... Porque Espanha é o foco, não é? Sobretudo nesta zona, não é? Agora, neste momento, muito pelas Ilhas Canárias. Atenção, uma das principais rotas de entrada na Europa tem sido via Ilhas Canárias, porque é
São as ilhas mais perto de alguns países, e existe uma rota bastante significativa com um número bastante grande de pessoas que entram por essa via. E, portanto, eu diria que nesse ponto em particular, Portugal tem-se mantido ainda um pouco à margem destes grandes números dos outros países, apesar de ser efetivamente uma das fronteiras externas da União Europeia. Claro. Mas esse ainda estamos de facto longe. Mas é curioso, como a Ucrânia também é longe e, no entanto, é importante a comunidade ucraniana cá, não é? Estamos bastante longe da Ucrânia, apesar de tudo, e eles estão cá presentes. Gonçalo Matias, um dado muito interessante: 1/3 dos alunos de doutoramento são estrangeiros. É curioso. É verdade, e eu acho que esse é um dos dados mais interessantes e mais que nos permitem ficar animados também com estes dados que estamos aqui a trazer. Porque há um crescimento do número de estudantes estrangeiros em todos os graus de ensino. Há, claro, um crescimento nos graus de ensino mais baixos, porque são, no fundo, filhos de imigrantes, ou seja, a imigração crescem também o número de crianças que estão no nosso ensino, isso é muito positivo para o nosso sistema de ensino, mas também tem crescido, e até de forma mais significativa, entre os alunos do ensino superior e nos alunos de doutoramento, e em particular nos alunos de doutoramento estamos a falar de 1/3. Isto porquê? Porque não só são os filhos dos imigrantes que estão a frequentar o nosso ensino, como há muitos estudantes internacionais que têm procurado as universidades portuguesas para estudar, quer no ensino superior, quer depois nos cursos mais avançados de doutoramento e de pós-graduação. Isso mostra, por um lado, a atratividade do país, mostra o dinamismo e a capacidade de as nossas universidades atraírem estudantes, muitos deles estudantes altamente qualificados, que vêm de países com ótimas universidades, mas que reconhecem nas universidades portuguesas essa capacidade. E o mercado de emprego está ao nível Ora, desta preocupação? essa é que é a pergunta aqui chave, é que provavelmente não está, aliás, porque depois nós olhamos para os números das saídas, não só das saídas dos portugueses, mas também das saídas dos estrangeiros, e vemos uma população jovem, abaixo dos 45 anos, muito qualificada, a mais de metade com ensino superior, e essa população a sair, porque justamente o mercado de trabalho não dá resposta. E, portanto, repare, a oportunidade que nós temos aqui não é só a de integrar os jovens portugueses altamente qualificados que estão em Portugal e nos quais nós investimos enquanto país muitos recursos, mas também milhares de jovens estrangeiros que vieram estudar para as universidades portuguesas e que poderiam ficar no país e contribuir para o seu crescimento. Quando falamos de atração de talento, que eu acho que é um desafio fundamental para o país, porque há uma corrida global pelo talento, há uma enorme competição pelo talento e Portugal tem de conseguir também atrair talento, temos aqui a melhor oportunidade, porque muito mais fácil do que ir recrutar um engenheiro à Alemanha é conseguir reter alguém que se formou em Portugal, sendo alemão, se formou em Portugal e poderia cá ficar a trabalhar, e infelizmente nós não estamos sobre a conseguir. Este tema. Não, é de facto interessante analisar estes números da Pordata, e esse dado que nos disse dos estudantes estrangeiros é de facto muito interessante, mas acima de tudo pela responsabilidade, diria eu, que traz a Portugal na captação e na manutenção destas pessoas no território nacional. Eu acho que o mundo, no âmbito do talento, é muito competitivo. Infelizmente, como nós sabemos, isto é recorrente, os nossos salários não são propriamente os mais competitivos, e mais responsabilidade traz, como eu já disse, em conseguir arranjar mecanismos que possa, de facto, manter não só os portugueses que também saem, diria eu, mas também aqueles estudantes estrangeiros que vêm para o nosso país, que cá tiram os seus cursos superiores e os seus doutoramentos, e era muito importante que conseguíssemos captar e manter este talento no nosso país. Gonçalo Matias, há aqui um dado sobre imigração, e é importante nos fluxos migratórios. Gostava que nos explicasse em que ponto estamos. Jovens têm um ensino superior e vão geralmente para outro Estado-membro, digamos, da União Europeia. Será isto, não é? Exatamente. Portanto, nós temos aqui os dados da imigração também, portanto, das saídas. E, ao contrário da imigração, em que nós temos cerca de metade portugueses, portanto, há muitos portugueses a regressar, mas também há muitos estrangeiros a vir, portanto, cerca de 50% são estrangeiros, 50% são portugueses. Nos que saem, não. Nos que saem, a esmagadora maioria é portuguesa. São jovens, portanto, abaixo dos 45 anos, em muitos casos abaixo dos 35 anos, e com escolaridade, portanto, mais de metade com o ensino superior. Portanto, estão a dar corpo àquela ideia da imigração dos jovens
Portugal? Não tenho dúvida, essa é uma ideia empírica que nós temos, mas que é confirmada pelos dados. Os dados estão a confirmar isto. E há um dado que eu procurei perceber, mas não é muito fácil, mas que ainda não desisti. A Fundação Francisco Manuel dos Santos há de estudar isso, ou está a estudar isso, que é perceber qual é o saldo de qualificações. Ou seja, nós estamos a perder pessoas qualificadas e as que estamos a receber compensam ou não compensam essas qualificações? Isso também era interessante perceber. E vou dizer porque é que não conseguimos perceber, porque nós não temos dados das qualificações dos que entram. Temos dados das qualificações dos que saem e sabemos que são qualificados, que metade têm ensino superior, mas não sabemos as qualificações dos que entram. Mas, olhando para os outros dados, por exemplo, o da pobreza, de que já falámos aqui, o da precariedade, eu tenderia a dizer que os que saem são mais qualificados do que os que entram, o que mostra a necessidade do reforço justamente da atração do talento, para que consigamos não só reter o talento que temos, como atrair talento e para que o país possa crescer em qualificações e em capacidade. Em relação às qualificações, está aqui no relatório, em 2016, 18, 19 e 21, saíram mais imigrantes com ensino superior do que com o ensino básico. Tem a ver com a qualificação exatamente dos que saem neste processo. No fundo é a ligação dos fluxos migratórios e também a situação económica também, não é? Sim. Repare, a atração de talento é de facto complexa e eu acrescentaria este dado empírico dos dados que vêm e muito bem demonstrados pela Pordata da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que num caso concreto um projeto que nós temos em Portugal, que se chama Displacement Talent for Europe, que na prática quer permitir a entrada de talentos que estejam em situação de proteção internacional, portanto precisam de proteção internacional, mas que ainda não conseguiram colocar colocação nas várias áreas. Nós em Portugal queremos trazer talentos na área das tecnologias e que, portanto, em teoria seria de facto uma possibilidade de maior atração, mas a verdade é que a realidade diz-nos que mesmo assim é muito complexa e complicada, porque a atração de um talento do IT para Portugal, por comparação com outros países onde de facto o nível salarial é muito superior, torna-se quase impossível, mas ainda assim temos esperança que consigamos trazer esses talentos para Portugal. Por fim, a atribuição de nacionalidade, que é outro tópico aqui. Tivemos aqui a regularização dos descendentes dos judeus sefarditas, que aliás tem sido muito falado, infelizmente, até nos últimos tempos. Muita gente obteve a nacionalidade portuguesa. É um movimento que tem tendência, ou temos sinais de que possa ser mitigado, mais travado. É um movimento mais irregular. O que é que poderemos dizer sobre isto, Gonçalo Matias? Não, eu devo dizer que é um movimento importante. É, aliás, um fator de atratividade do país também. A nacionalidade portuguesa é muito desejada e há muitas pessoas que procuram Portugal para conseguir obter a nacionalidade portuguesa, até pelas ligações que isso permite, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito dos países de língua portuguesa. Portanto, é uma nacionalidade muito desejada. Também dizer que é importante olhar para os números em conjunto, porque para além dos 800 mil imigrantes que Portugal tem, há cerca de 500 mil que adquiriram a nacionalidade e, portanto, são pessoas que eram estrangeiras e que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Portanto, na verdade, o universo é maior, o universo de pessoas é maior. Depois há os casos dos judeus sefarditas, que têm estado muito na ordem do dia. Em cada 3. Sim, mas também não me parece que seja... Esse é que é um movimento que eu acho que não vai perdurar no tempo. Houve ali a necessidade de reparar um erro histórico e de reparar uma dívida histórica perante uma população que foi muito maltratada em Portugal. Não creio que seja esse o motor das naturalizações em Portugal. Eu creio que o motor das naturalizações em Portugal vai ser naturalmente o conjunto de pessoas que vieram para o país, que vieram cá a fixar-se e as suas famílias e que naturalmente ao longo do tempo vão adquirir a nacionalidade portuguesa. Ao fim de 5 anos é o período normal para alguém pedir a nacionalidade. Em 2022 tivemos 46.229 atribuições de nacionalidade. Aqui a questão é que 1/3 exatamente relacionado-se com essa regularização dos judeus sefarditas. Se houver uma diminuição desse fluxo, poderá eventualmente haver uma diminuição no contingente, digamos, de atribuições de nacionalidade? Pode haver, mas eu penso que isso será compensado, como nós também tivemos um aumento da imigração, e aqui temos uma dilação de 5 anos. Porque se nós tínhamos saldos migratórios negativos até 2017,
Olhando para a frente, os que começaram a entrar com mais abundância a partir de 2017, ao fim de 5 anos vão pedir a nacionalidade. Portanto, estou convencido que isso vai ser compensado pelo aumento de pedidos resultante do aumento da imigração. Quero rematar este tema. Eu concordo inteiramente, e só para acrescentar, e bem que assim é que a lei portuguesa, no que diz respeito ao acesso à nacionalidade, é das mais generosas, não da Europa, mas do mundo. Eu acho que, de facto, como disse muito bem o professor Dr. Gonçalo Matias, é um fator também de atratividade. Isto é, as pessoas sabem que se vierem para o nosso país de forma regular e que trabalhem e que possam contribuir e que possam aprender o português e possam inserir-se na comunidade, que num espaço de 5 anos conseguem, se tudo correr bem, adquirir a nacionalidade portuguesa. E isso, de facto, atrai também muitos migrantes para o nosso país. Só lembrar que os dados estão no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Exatamente. A que se juntará este podcast no acervo dos programas todos da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Gonçalo Saraiva Matias, o Presidente da Fundação, e Vasco Malta, o chefe de missão da OIM em Portugal. Falámos sobre a população estrangeira em Portugal com base nos dados da Pordata. Este podcast está então no site e nas plataformas da Fundação Francisco Manuel dos Santos, também da Renascença e nas plataformas digitais habituais. O debate na íntegra está neste formato digital. Um programa com o genérico original, desde a primeira hora, do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa desta semana Oscar Viana, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos para o último programa de 2023.